Olá, boas-vindas a esta nossa análise, onde a gente vai mergulhar fundo em como alcançar a verdadeira segurança financeira. Sabe aquele assunto que tira o sono de tanta gente? Bom, no fundo, ele é muito mais simples do que parece. Antes de destrinchar esse conteúdo incrível, fica aqui um recado super importante. Não deixe de se inscrever agora mesmo no canal da Santiago Planejamento Financeiro, tanto no YouTube quanto no Spotify. E claro, curtir, comentar e compartilhar esse bate-papo com os amigos é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a essa orientação de ouro. Então, bora lá entender como deixar o medo de lado na hora de investir. É super normal e até natural sentir um frio na barriga com o mercado financeiro quando se é iniciante. Mas o ponto crucial aqui, que a filosofia da Santiago Planejamento Financeiro traz muito bem, é que esse medo não é do mercado em si, mas da pura falta de orientação. É puro desconhecimento mesmo. E como a gente pode ver nessa citação, a cura não está em fórmulas mágicas, mas sim em abraçar a simplicidade. É ter uma estratégia clara que a gente consiga seguir com um bom planejamento estruturado. Então, a grande pergunta que fica martelando é: por que o ato de investir gera tanto pânico em quem está dando os primeiros passos? Bom, a resposta é fascinante e até um pouquinho perturbadora. Acontece que a indústria financeira, muitas vezes, lucra exatamente com essa confusão e com o pânico das pessoas. Existe um interesse real em fazer o mercado parecer um bicho de sete cabeças, algo totalmente inacessível para as pessoas comuns. Sabe, tudo isso só para justificar a venda de produtos super complexos. E, na prática, a gente vê isso acontecendo pelo chamado ruído do mercado. Quem está começando é bombardeado todo santo dia por profetas do apocalipse, gente vendendo a ideia de que a próxima crise mundial vai estourar amanhã de manhã. É um noticiário feito para ser alarmista que cria aquela falsa ilusão de que investir é um quebra-cabeça impossível de montar. E o pior de tudo, rola um incentivo constante para ficar girando o patrimônio, comprando e vendendo a todo momento. Essa tática do medo só serve para enriquecer as corretoras, com altas taxas e comissões. Foco no que controlamos. Para virar esse jogo e acabar com a insegurança, é preciso dar um verdadeiro cavalo de pau na mentalidade. O nosso foco tem que estar 100% naquilo que a gente realmente consegue controlar. Esquece as previsões mirabolantes. E esses fatores controláveis se resumem nos 3 pilares da segurança financeira. 1. A consistência de aportes. 2. O tempo investido no mercado. E 3. O baixo custo das operações. Essa é a base. É a fundação sólida para uma estratégia de sucesso e totalmente livre de estresse. Explorar cada um desses pilares muda completamente a forma como a gente enxerga a construção de patrimônio. A consistência vence sempre. Antes de avançar, a gente precisa cravar uma verdade aqui. O que realmente enriquece as pessoas é o trabalho. É o trabalho duro que gera renda. O investimento entra apenas para proteger esse capital suado e multiplicá-lo no longo prazo. E para provar esse ponto, tem um estudo de longo prazo fantástico que compara 2 perfis teóricos durante 20 anos. De um lado, a gente tem um investidor disciplinado, aquele que simplesmente guarda e aporta o dinheiro dele todo ano, na mesma data, sem tentar adivinhar se a bolsa está cara ou barata. Do outro lado, a gente tem um investidor divino. Esse personagem imaginário tem uma bola de cristal perfeita. Ele sempre aporta magicamente exatamente no dia em que o mercado atinge a mínima absoluta do ano. Incrível, não é? Pois é, 13%. Olha que revelação libertadora. A diferença de patrimônio entre o investidor disciplinado, que só fez o básico, e o investidor divino, com a sua bola de cristal impecável depois de 2 décadas, é mínima. O investidor mágico terminou com apenas 13% a mais de capital. Ou seja, tentar adivinhar a hora perfeita para comprar não significa quase nada perto do poder do hábito. Isso prova que a disciplina nos aportes vale infinitamente mais do que tentar achar o momento exato do mercado. O pedágio da volatilidade. Retornos acima da média não caem do céu de graça. A gente precisa pagar um pedágio emocional. E esse pedágio são as famosas oscilações de curto prazo, o constante sobe e desce do mercado. Os dados históricos mostram muito bem por que tentar fugir desse pedágio é um erro fatal. Pegando o índice americano S&P 500 do ano 2000 até 2024, quem deixou o dinheiro quieto, totalmente investido, teve um retorno de 10,2% ao ano. Mas, se a pessoa se desesperou com as notícias, sacou o dinheiro e perdeu apenas os 10 melhores dias de alta em todo esse período de 24 anos, o retorno despenca para 6% ao ano. E tem um grande detalhe: as maiores altas costumam vir logo depois das maiores quedas. Sair correndo no pânico é perder a recuperação. O tempo no mercado ganha de lavada da tentativa de adivinhar a hora certa de entrar e sair. A corrida dos ratos.
Tentar fazer essa adivinhação é, na verdade, entrar na corrida dos ratos. Ficar pulando de galho em galho, comprando com base na notícia do dia, isso transforma o mercado num verdadeiro cassino. E a gente sabe bem que no cassino, a casa sempre ganha. É um jogo estatisticamente desenhado para destruir o patrimônio de quem quer bancar o adivinho no curtíssimo prazo. E se ainda sobrou alguma pontinha de dúvida de que tentar prever o futuro é inútil, o histórico do famoso investidor Michael Burry ilustra isso com perfeição. Ele ficou mundialmente famoso por prever a crise do subprime lá em 2008. Mas olha o que rolou depois. Em 2015, ele previu um crash gigantesco e errou feio. Em 2019, cravou que tinha uma bolha terrível e errou de novo. E até 2024, o mercado continua subindo incríveis 156%. Bom, se até os gênios brilhantes das finanças erram repetidas vezes no curto e médio prazo, fica óbvio que, para um investidor comum, essa tentativa é total perda de tempo. Custos, o sócio oculto. Agora imagina a seguinte cena: uma longa caminhada num deserto escaldante, carregando um balde de água. Só que tem um furinho minúsculo no fundo. A água vai pingando, gota a gota, bem devagarzinho. E quando a caminhada termina, aquele balde está quase vazio. No mundo dos investimentos, as taxas funcionam exatamente como esse furo invisível no balde. Um exemplo clássico desse custo silencioso que drena a riqueza é o famigerado come-cotas. Basicamente, é o governo cobrando imposto de forma antecipada em alguns fundos, pegando um pedaço do bolo 2 vezes ao ano. Isso asfixia e mata o potencial maravilhoso dos juros compostos, de um jeito que a gente mal percebe, porque aquele dinheiro que foi recolhido antecipadamente deixa de render juros para o futuro. Mas o que mais choca, sem dúvida alguma, é o impacto da taxa de administração. A matemática do que acontece quando se paga só 2% ao ano de taxa durante 30 anos é simplesmente devastadora. Esses 2% minúsculos agem como um sócio oculto e muito cruel. No final dessas 3 décadas, quase metade de todo o dinheiro gerado, exatos 48%, fica pelo caminho, engolido pelas taxas e pela perda do que aquele dinheiro poderia ter rendido. Quem poupou, suou e assumiu todo o risco, fica apenas com 52% do próprio bolo. É uma destruição massiva de valor. E para ancorar isso na vida real, dá uma olhada nessa comparação com aportes de R$ 1.000 por mês ao longo de 30 anos. No fundo eficiente de baixo custo, com taxa de 0,1% ao ano, o patrimônio final chega a mais de R$ 6.400.000. Agora, num fundo caro, que cobra os tais 2% entregando o mesmo resultado de mercado, o valor final cai para R$ 3.500.000. Ou seja, apenas escolhendo um produto eficiente, o patrimônio no final praticamente dobra. E isso sem correr absolutamente nenhuma gota a mais de risco. É de cair o queixo. A simplicidade enriquece. O grande resumo da ópera, amparado por todos esses dados que a gente avaliou, é fantástico. Ter um futuro financeiro seguro não exige genialidade para adivinhar o amanhã. Não precisa de ninguém acompanhando gráficos piscando na tela o dia inteiro. O que exige, na verdade, é um plano simples, baseado em tempo, em consistência contínua de aportes e naquele foco implacável em reduzir os custos. Quando a gente compreende e aplica essa tríade, o medo some por completo e dá lugar à paz e à previsibilidade. O que é mais importante? Alimentar o ego tentando prever o mercado ou garantir um futuro seguro fazendo o básico com disciplina? Diante da história e dos números, a resposta é quase um tapa na cara, não é? A lógica pede para a gente deixar o ego de lado, parar de buscar aquela tacada de mestre genial e abraçar de vez o poder gigante transformador de investir de um jeito simples. Inscreva-se no canal Santiago Planejamento Financeiro. Bom, essa foi a nossa análise baseada nesses conceitos incríveis. A educação financeira contínua é e sempre será o nosso maior escudo. Por isso a gente reforça aquele convite fundamental. Inscreva-se agora mesmo no canal da Santiago Planejamento Financeiro, lá no YouTube e também no Spotify. Deixar o seu curtir, colocar suas dúvidas nos comentários e compartilhar esse material valioso com a família e os amigos é o que faz a boa informação chegar mais longe. Quando o conhecimento se alia à simplicidade, a segurança financeira é o caminho natural. Um grande abraço e até a próxima!